Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Questão Legal. Nesse ano de 2024, essa segunda temporada está fantástica e cada vez mais a gente vem trazendo convidados de altíssimo gabarito. E hoje não poderia ser diferente para falar sobre aspectos atuais, polêmicos ou não, do direito do trabalho. A gente tem hoje a presença do advogado trabalhista Conrado de Mambro. A gente vai falar sobre vários temas. Ele é um grande especialista, vou deixar ele se apresentar e com certeza é um olhar diferente do tema que já foi inclusive tratado por outros profissionais tão gabaritados quanto nessa temporada. Conrado, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite na sua agenda apocalíptica. Eu quero, nesse momento, te pedir duas coisas para a gente iniciar. Primeiro, para que você se apresente. E segundo, se você já puder indicar quais são as grandes questões atuais e polêmicas do direito do trabalho no STF hoje. Bom, professor João, quero agradecer o convite, falar que é uma alegria estar aqui com vocês no programa, participando do TV Promove. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo e realmente espero, de alguma forma, contribuir com a discussão, com o debate a respeito do direito do trabalho. Como o professor João Salvador me apresentou, meu nome é Conrado de Mambro Oliveira, eu sou advogado, me formei no ano de 2001 e desde então exerço a advocacia, sempre voltada para a área trabalhista. Sou presidente da Comissão de Apoio Jurídico à Micro e Pequena Empresa da OAB Minas. Sou também diretor da AMAT, Associação Mineira da Advocacia Trabalhista, e professor de Direito do Trabalho em cursos de pós-graduação. E também um apaixonado pelo direito do trabalho. E a respeito do seu questionamento, professor, eu diria que hoje um dos grandes debates que se tem atualmente são as decisões que o STF vem proferindo na área do direito do trabalho. São mudanças de orientação da jurisprudência que trazem grande impacto no dia a dia das relações de trabalho, no dia a dia de quem atua com o direito do trabalho. E talvez a mais essencial delas, a mais principal discussão, seja a questão que envolve a terceirização, a legalização da terceirização, o reconhecimento da legalidade da terceirização, que é um fenômeno instituído hoje em praticamente todas as organizações no Brasil, organizações empresariais, e o reconhecimento ou a validação do que a gente chama de pejotização, né? O direito do trabalho, um dos princípios mais caros ao direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que é isso, né? Esse princípio ele decorre do princípio maior do direito do trabalho, que é o princípio protetivo, e a primazia da realidade sobre a forma, na prática, quer dizer o seguinte, que qualquer tentativa de se ocultar, de se burlar a legislação trabalhista será considerada nula pelo juiz do trabalho numa eventual discussão perante o judiciário. Então, se um determinado profissional ele é inserido no contrato social de uma empresa ou ele é obrigado a constituir uma pessoa jurídica para prestar serviço a outra pessoa jurídica, mas que essa manobra, né, ela é feita com o intuito de encobrir, de mascarar uma relação de emprego, por força do princípio da primazia da realidade, ou seja, a realidade ele é empregado, mas na forma ele é uma pessoa jurídica. Por força desse princípio que prescreve a primazia da realidade sobre a forma, o juiz do trabalho declara nulo aquela relação formal existente e o considera empregado, determinando a assinatura de sua carteira e o pagamento de direitos trabalhistas. Essa discussão sempre foi presente na Justiça do Trabalho e, logicamente, que dependendo da prova ser produzida, porque para um profissional ser considerado empregado, temos que ter presentes os elementos da relação de emprego, prescritos no artigo 3º da CLT, sendo o principal deles a subordinação jurídica, que é a sujeição a ordens, a comandos. Então, considerando a existência desses elementos da relação de emprego, o juiz declara nula aquela relação formal havida, seja de pessoa jurídica, seja de representante comercial, seja de parceiro,
seja qualquer modalidade, né, de trabalho, para reconhecer o vínculo de emprego no caso concreto. Entretanto, como eu disse, há recentemente um movimento no STF em que se tem reconhecida a legalidade dessas várias formas de contratação, pouco importando qual foi o resultado da prova colhida naquele processo. Se de fato aquela pessoa jurídica funcionava como uma pessoa jurídica ou se ela simplesmente foi utilizada para burlar a aplicação da lei do trabalho. Então, essa é uma discussão atual que tem movimentado o mundo do trabalho, especialmente o mundo jurídico do trabalho, né, o judiciário, o Ministério Público e a advocacia. O STF também tem outras decisões de grande impacto no mundo do trabalho, a questão da contribuição assistencial, né, que é aquela contribuição devida aos sindicatos. Ele mudou sua posição de forma radical, né, porque até algum tempo atrás o STF entendia que a contribuição assistencial, que é aquela destinada ao sindicato para custear as atividades o custo, né, as despesas que ele tem com a sua negociação coletiva, essa contribuição ela era devida apenas para os trabalhadores associados, sindicalizados à entidade sindical. E agora, recentemente, o STF mudou sua posição no sentido de que essa contribuição ela vai ser devida por todos, pelos filiados e não filiados aos sindicatos. Respeitado, porém, o direito de oposição. E o que é esse direito de oposição? O direito de oposição é o direito que o trabalhador tem, como o próprio nome já sugere, de se opor ao pagamento daquela contribuição. Isso para que se respeite a liberdade de sindicalização prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a um sindicato. De modo que a imposição dessa contribuição assistencial sem dar direito ao empregado de se opor, ao empregado que não é sindicalizado, ela representaria uma ofensa à liberdade de associação. Então, dessa forma, o STF, nessa nova interpretação que foi dada ao tema, ele, de certa forma, ele acolhe ao interesse do sindicato, no sentido de poder cobrar a contribuição para todos os trabalhadores, independente de filiação ou não, até mesmo numa perspectiva de que a convenção coletiva ela aplica a todos, ela tem um efeito erga omnes, né? Ela obriga a todos os trabalhadores e empregadores sujeitos àquela convenção. Então, em tese, todos deveriam contribuir, só que o STF também, para respeitar o próprio texto da Constituição, estabelece a validade do direito de oposição, que será, então, um período razoável em que o empregado que não quer contribuir pode se opor àquela contribuição. Eu acho que esse tema também é um tema de grande impacto, né? Temos também o tema 1046, que foi julgado recentemente pelo STF, dentro do mote que foi trazido pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista, um dos grandes pilares dela era a ideia de que o negociado prevalece sobre o legislado. E o que isso quer dizer? A Constituição Federal, ela reconhece a validade dos acordos e convenções coletivas, que são os instrumentos firmados pelo sindicato da categoria de trabalhadores. Esses instrumentos, eles trazem normas e condições de trabalho. E um grande debate que sempre ocorreu no mundo acadêmico e na prática da advocacia trabalhista, na justiça do trabalho, era quando havia o confronto entre essa norma que foi negociada pelo sindicato com a norma legal, com a CLT. O que valia, o que o sindicato poderia ou não dispor numa negociação. Então, essa sempre foi uma grande discussão, né? Até onde ia o poder de negociar do sindicato. E a reforma trabalhista põe, ao menos na perspectiva legal, uma pá de cal nessa discussão, porque ela vem e determina que respeitado o que a gente poderia chamar de um núcleo duro do direito do trabalho, que está previsto no artigo 611b da CLT, os demais aspectos poderiam ser objeto de negociação coletiva, né? Então, de certa forma, a gente poderia dizer que, respeitado o que está no artigo 7º da Constituição Federal, os direitos ali elencados, que praticamente são reproduzidos no artigo 611b da CLT, os demais direitos, os demais aspectos podem ser objeto de negociação coletiva. E o STF, então, essa questão foi levada ao STF, e o STF, através do tema 1046, determinou que a negociação prevalece sobre a lei, né? Ou seja, os direitos podem ser negociados, ainda que, eventualmente, né, de forma prejudicial, desde que respeitados
os direitos mínimos, né? Os direitos indisponíveis dos trabalhadores. Então, lógico que fica aí ainda uma parcela para se discutir o que é direito indisponível e o que não é, mas pelo menos o STF dá uma direção, né, de grande impacto no país, no sentido de que as normas que são negociadas, elas prevalecem sobre o legislado, né? E isso é uma grande... isso dá um papel de protagonista, eu diria, aos sindicatos, porque confere aos sindicatos um poder, conforme o caso concreto, superior ao Congresso Nacional. Então, se a gente tem uma lei que foi votada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, que é o chefe do Executivo, ou seja, passou pelo trâmite legislativo previsto na Constituição Federal, o que o sindicato negocia com o sindicato patronal ou com a empresa pode prevalecer sobre essa lei, né? Tamanha, então, a prerrogativa, né, o poder de criação de normas que é conferido hoje à entidade sindical. Eu acho que essa também é uma grande questão que atualmente tem gerado grandes discussões no mundo jurídico e que é fruto, né, de decisões do STF. Muito bom, meu caro. Eu vou pensar aí duas questões essa lista que você trouxe. Queria saber sua opinião nesse momento sobre os impactos das escolhas tributárias legais e jurídicas que estão tendo sobre Uber e aplicativos em geral. Eu acho assim, a questão do trabalhador, da uberização, né, do chamado fenômeno da uberização, ela decorre do impacto da tecnologia, né, dessa nova forma de relacionar, de trabalhar, de consumir, que hoje a gente vive na nossa sociedade. A nossa sociedade hoje é uma sociedade hiperconectada, né? O modelo de trabalho que a gente tem sofre os impactos diretamente dessa nova forma de agir, e eu penso que o direito do trabalho ele tem que acompanhar essa evolução dos fatos sociais, essa evolução da dinâmica produtiva que hoje está presente no nosso dia a dia. Eu tenho dito que não adianta a gente querer enxergar essas novas formas de trabalho com o olhar da CLT de 1940, né? A CLT, ela respondeu muito bem, talvez, durante um determinado período, em que a forma de trabalho era uma forma de trabalho mais hierarquizada, mais presencial, dentro de uma fábrica. E hoje a gente percebe muito claramente, especialmente por conta da tecnologia, né, dos meios telemáticos, que o trabalho hoje, ele é nômade, né? A gente pode ter um trabalhador prestando serviço para uma empresa aqui em Belo Horizonte e o trabalhador está localizado, né, está sediado em outro país. Ele já não tem mais a necessidade de se deslocar até o trabalho vai até ele, né, através da tecnologia. A gente tem essa nova forma de consumir, que gera uma nova forma de trabalho através dos aplicativos, que é uma discussão muito pertinente na perspectiva do trabalho, né, da regulação do trabalho. Eu acho que não adianta a gente querer colocar roupa do empregado seletista, tradicional, da CLT de 1940, talvez nesses novos trabalhadores, né? Talvez a roupa que a gente quer colocar não vá ser adequada. A gente tem que pensar, na minha opinião, em, logicamente, interpretar a norma vigente, porque o operador do direito, ele tem essa necessidade de tentar interpretar a norma vigente de acordo com o caso concreto, mas também nós temos que pensar numa evolução legislativa, né, em criar novas formas de proteção do trabalho para esses trabalhadores, por exemplo, de aplicativo, porque representa um universo enorme de trabalhadores que hoje não tem nem a proteção da CLT e também não tem nenhuma outra proteção. E talvez, né, nós temos uma tentativa aí de regulação legislativa através de um projeto de lei que vai trazer alguma garantia mínima para esses trabalhadores, inclusive numa questão previdenciária que também é fundamental. Eu ouvia certa vez uma pessoa dizer, né, assim, imaginemos daqui 20, 30 anos, quando toda essa população, né, tiver a necessidade de se aposentar e se não tiverem contribuído para a Previdência. Isso vai ser um problema, né? Então é importante nós aqui, já na atualidade, já preocuparmos com isso, especialmente, né, as autoridades que cuidam do processo legislativo, da criação de políticas,
já termos esse olhar mais atentos, né, para regulação dessas novas formas de trabalho. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar, mas também acho que querer colocar tudo no guarda-roupa, né, no guarda-chuva, na verdade, da CLT, talvez não seja a melhor resposta que o Estado, né, e que o país possa oferecer a esses trabalhadores, porque também nós temos os empreendedores, nós temos investimentos que acreditam num cenário de disciplina que existe no direito do trabalho hoje, né, e de repente são surpreendidos. Você contrata se um trabalhador adere a um aplicativo e passa a prestar serviço dentro daquele modelo, entende que ele não é empregado. E aí, de repente, ele ajuiza uma ação e a X-Trabalho declara empregado, né, quebrando toda a lógica daquele formato de negócio e talvez até a lógica financeira mesmo envolvida naquele modelo de negócio. Então a gente tem que pensar que a gente tem o empreendedor, nós temos o investidor, nós temos o trabalhador e todos têm que ter um ambiente de negócio favorável para o desenvolvimento da sua atividade. E eu penso que o direito do trabalho, né, deve cuidar, deve ter esse olhar atento para esses trabalhadores, mas assim, eu acho que essas novas formas de trabalho têm que ser objeto de legislação. E não simplesmente deixar isso ao bel prazer do juiz do trabalho, da X-Trabalho, até porque, não raro, a gente se depara com a chamada insegurança jurídica. Cada juiz entende de uma forma, tem uma interpretação, isso às vezes demora anos para chegar numa corte superior, para a gente ter uma uniformização. Então, assim, eu acho que a insegurança jurídica é outro problema que a gente tem no Brasil, que a gente tem que olhar com mais cuidado para essa questão, porque realmente nós hoje convivemos num cenário onde muito pouca coisa é previsível, né? Todas as novas leis, ou quase todas, são questionadas, ao argumento são inconstitucionais. Então, assim, a gente vive um momento hoje da história em que nós, como advogados, recebemos uma consulta e dificilmente a gente consegue dar uma resposta com segurança absoluta. Exatamente porque tudo depende de uma interpretação, tudo depende do que o STF vai dizer como palavra final. Por mais conhecimento que a gente tenha, experiência que a gente tenha, a insegurança jurídica hoje ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte do mundo empresarial, faz parte do mundo sindical, do mundo acadêmico, né? Infelizmente, a gente, embora o direito, e é natural que assim seja, né? Ele seja construído a partir de ideias opostas, de convergências e divergências, mas na hora de você tomar certas decisões, é importante a gente ter um mínimo de previsibilidade, um mínimo de segurança. E nem sempre isso no Brasil é possível. Não só no direito do trabalho, né? Eu acho que isso aí acaba sendo também no direito tributário, em todas as outras áreas que envolvem uma organização empresarial. Mas no direito do trabalho, eu posso dizer como um profissional que atua nessa área, né, que realmente a gente convive ainda com uma insegurança jurídica muito grande. Eu acho que você sintetizou bem o que a gente está passando, né? Pegando o gancho com essa última fala, insegurança jurídica parece que é o sobrenome desse país nosso, né? Falando, por exemplo, da minha área, que é a área empresarial e tributária, eu posso te dizer que a gente está vivendo talvez o gatilho mais inseguro dos últimos anos, das últimas décadas, porque apesar de ser importantíssima a reforma tributária, a aprovação foi muito boa, o conteúdo da reforma é muito ruim. E por que eu estou fazendo esse gatilho, esse encontro com insegurança jurídica que você citou? A emenda constitucional que aglutinou as propostas da reforma tributária remete à necessidade de várias outras leis complementares para administrar o sistema. Leis complementares essas que estão sendo votadas hoje, segunda-feira, dia 14 não, hoje é 16? Hoje é 16, perdão. 16 de abril. Ou seja, uma lei que não chega já completa vai ter um monte de leis complementares para ajustar. E ainda sobre a questão da uberização, talvez por essa insegurança jurídica do Brasil, a gente tem tantas discussões, tantas opiniões antagônicas e, muitas das vezes, opiniões antagônicas com propriedade, né? Eu, particularmente, eu sou contra a imposição da relação de emprego, mas eu acho que o direito do trabalho deveria ter realmente um capítulo sobre o direito das relações trabalhistas e talvez ali
resolver essa questão, né? E aí, Conrado, eu queria pensar outra fala sua inicial. Você citou a contribuição assistencial e ela não é a sindical, né? São duas diferentes. Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte, para o nosso teleweb ouvinte, sobre essas duas contribuições. E eu, particularmente, como um tributarista, estudei muito a contribuição sindical e, claramente, eu sou contrário a ela. E falar do aspecto antagônico também que existe, levando em consideração que é importante a gente obedecer à liberdade sindical. A gente já chegou a ter quase 20 mil sindicatos no Brasil, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, o número de sindicatos diminuiu. Fala sobre esse vespeiro aí, que essa questão que envolve o financiamento da atividade sindical é muito polêmica. Mas, assim, de forma muito sintética, a gente poderia resumir da seguinte forma. O sindicato, a entidade sindical, ela tem 3 receitas sindicais definidas. A primeira delas era a contribuição sindical. É a contribuição sindical. Ela tinha natureza tributária, era compulsória, ou seja, ela era obrigatória para empregados e empresas. Aquela cujo pagamento para os trabalhadores era um dia de salário, no mês de março, e para a empresa era um percentual do seu capital social que era pago em janeiro. Essa contribuição sindical, ela era destinada às entidades sindicais, aos sindicatos, e há um rateio, né, entre o sindicato, federação e confederação, e parte ia para a conta do Ministério do Trabalho. Com a reforma trabalhista de 2017, essa contribuição ela perde o seu caráter compulsório, o seu caráter obrigatório, mas ela continua existindo, só que ela passa a ser opcional. E aí, como o professor João mencionou, houve uma queda de receita enorme, né? E muitos sindicatos, principalmente aqueles sindicatos de gaveta que não tinham nenhuma atividade, nenhuma representatividade, passam a ter muitas dificuldades financeiras e alguns deles até fecham as portas, porque sobreviviam às custas dessa receita que era compulsória. Essa é a chamada, então, contribuição sindical. A contribuição confederativa, que tem previsão no artigo 8º da Constituição Federal, é outra receita sindical e, como o próprio nome já sugere, ela é instituída em Assembleia Geral do sindicato e, como o próprio nome já recomenda, ela serve para a manutenção do sistema confederativo. A Constituição Federal estabelece que o nosso sistema sindical ele é de referência confederativa, ou seja, a gente tem o sindicato na base, a federação e a confederação como entidades de grau superior. Então, essa contribuição confederativa, que era instituída em assembleia, ela era paga pelos trabalhadores e empregadores e repartida também para essas 3 entidades nessa configuração para a manutenção do sistema confederativo. E a outra contribuição é aquela que o professor João menciona e que eu comentei no início, que é a contribuição assistencial, que também era aprovada em assembleia, é aprovada em assembleia e instituída nos instrumentos coletivos, e a finalidade dela é o custeio, né? É ajudar no custeio das despesas relacionadas à própria negociação coletiva. O STF, como eu disse, deu uma guinada 100% no mudança de posicionamento. De alguma forma, compôs os interesses do sindicato, dos trabalhadores e empregadores, porque respeita-se o direito de oposição, a liberdade de sindicalização. Agora, tudo isso é porque a nossa Constituição Federal ela prescreve a liberdade sindical como um vetor, mas é uma liberdade sindical mitigada. Na verdade, a liberdade sindical plena ela está prevista na Convenção 87 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil não é signatário. A Convenção 87 da OIT, ela sim institui um modelo sindical, eu diria assim, arrojado, avançado e adequado a um mundo democrático. Porque o sindicato ele fica sujeito aos seus estatutos, não há nenhuma restrição na constituição do sindicato, né? Esse conceito, por exemplo, de categoria, ou seja, o sindicato no Brasil você só o cria a partir do conceito de categoria econômica e profissional. O sindicato, você tem a questão da unicidade sindical, não existe concorrência entre sindicatos no Brasil. O sindicato que foi constituído e obteve o registro do Ministério do Trabalho, se ele é bom ou ruim, não importa, é ele que vai representar o trabalhador daquele município, daquela base territorial. Então a gente não
não permite a coexistência de sindicatos na mesma base territorial, com a mesma representação. Então, todas essas questões, o próprio poder normativo da Justiça do Trabalho, quando o sindicato de empregados com o sindicato patronal não tem uma negociação coletiva bem-sucedida, a Constituição Federal ela autoriza o sindicato de empregados a recorrer à Justiça do Trabalho, através do dissídio coletivo de natureza econômica, para que a Justiça do Trabalho fixe as condições de trabalho que vão reger naquele período que a sentença normativa tiver validade. Então, isso também é uma imposição, de alguma forma representa uma violência à liberdade sindical. Então, todas essas questões que eu trouxe estão na Constituição Federal e representam um contrassenso a uma intenção de liberdade sindical. Por isso é que eu digo que a liberdade sindical no Brasil, ela é mitigada, ela não é plena. Realmente, a liberdade sindical que fica livre de toda e qualquer amarra do Estado, de toda e qualquer interferência do Estado, é a liberdade sindical preconizada na Convenção 87 da OIT. E o curioso, eu estava comentando com o professor João, que esse modelo sindical desenhado na Constituição Federal, eu tenho críticas, porque dele resultaram quase aí, como o professor João, 20 mil sindicatos. Então a gente vive num país, logicamente, de dimensões continentais, isso é preciso compreender, mas assim, de diversidade cultural, socioeconômica, mas também é preciso compreender que quase 17, 18, 20 mil sindicatos é um modelo que realmente não vai cumprir o seu papel, muito certamente. E a gente aqui tem como um princípio fundante do direito sindical a unicidade sindical, que é exatamente a proteção que o sindicato constituído tem de que ele não vai ter um concorrente. Ou seja, um sindicato que foi constituído e registrado no Ministério do Trabalho, naquela base territorial, ele não vai ter outro sindicato que vai ter aquela mesma representação, seja de trabalhadores, seja de empregadores. Isso é o que diz a unicidade sindical. Então, essa questão, de certa forma, limita a atividade sindical. E como eu disse, assim, esse modelo que a gente tem de características, com essas características, ele chegou a nos dar 20 mil sindicatos, quase 20 mil sindicatos. Enquanto em países que a gente tem a liberdade sindical plena, prevista na Convenção 87 da OIT, o número de sindicatos às vezes não chega a 80 sindicatos, a 50 sindicatos. Então, a ideia é exatamente inversa ao que a gente vê sendo anunciada. Se a gente entende que o regime de unicidade sindical é para dar mais força ao sindicato e proteção ao sindicato, de forma que ele exerça a sua representação, a sua atividade sindical de modo forte, robusto, a gente vê que, na verdade, o que acontece é o contrário. Porque no regime de liberdade sindical plena, as pessoas elas procuram o sindicato, se associam ao sindicato de forma voluntária, contribuem ao sindicato de forma voluntária. Então, há uma legitimidade, um reconhecimento e uma participação democrática muito mais plena, muito mais ampla, muito mais genuína. Então, eu, como estudioso do direito do trabalho, e principalmente do direito coletivo do trabalho, eu sou um entusiasta da Convenção 87 da OIT. Meu caro, uma das coisas que eu acho interessante na sua atuação é que você hoje comanda uma comissão muito importante da OAB, que é da micro e pequena empresa. E por que isso para mim é interessante? Porque apesar de, ou em razão de, você um advogado trabalhista renomado, hoje comanda uma comissão cujo viés é objetivamente cuidar de um empreendedor de pequeno porte. Primeiro, por que você se interessou e buscou essa oportunidade? Qual é o seu trabalho lá, Como você contribui para a defesa do empreendedor, do pequeno empreendedor? E terceira pergunta também, já emendando, eu queria saber se você enxerga realmente a tão famosa proteção do micro e pequeno empreendedor na nossa legislação. Eu posso dizer que no aspecto tributário, do qual eu lido, o Simples Nacional, ele não é tão legal assim. Eu, professor João, como eu comentei, eu me formei em 2001. Então, desde o ano de 2002 até os tempos de hoje, eu atuo na Justiça do Trabalho
e tenho nessa atuação, né, muita atuação em prol do pequeno negócio, do pequeno empresário. Então esse sempre foi um ponto de atenção meu, que surgiu na minha experiência profissional, no meu dia a dia. Tive a oportunidade, tenho a oportunidade também atualmente, de trabalhar em entidades empresariais que representam segmentos econômicos. Então, nesses espaços, eu acabei me envolvendo com várias discussões voltadas a um ambiente de negócio mais favorável, ao desenvolvimento da atividade econômica. E então eu sempre tive também, né, essa atuação em que pese atuar no direito do trabalho, né, e isso não há, eu acho que aí não há nenhuma incompatibilidade, mas é porque às vezes as pessoas acham que o direito do trabalho o advogado só milita em favor do trabalhador, né, mas a gente também tem esse olhar, né, que a gente chama assim o advogado de empresa e o advogado do trabalhador, embora o advogado seja só advogado, mas a minha prática profissional ela é mais voltada para a defesa de empresas e principalmente dos pequenos negócios. E eu tive a oportunidade de ser convidado pelo presidente atual da OAB-MG de ser presidente dessa comissão de apoio jurídico às micro e pequenas empresas. E é um trabalho muito bacana que a comissão tem feito, porque, primeiro, pela composição da nossa comissão, né? Eu convidei advogados de entidades empresariais, então lá nós temos gerentes jurídicos de várias entidades que representam o setor produtivo, que representam setores econômicos, então são advogados que têm também em sua atuação, em sua, né, como meta a defesa do pequeno negócio, trazer discussões sérias a respeito do pequeno negócio. E temos também advogados que não trabalham em entidades empresariais, que trabalham em escritórios de atuação diversas. Então nós temos advogados que compreendem bem, né, que estudam, que são professores na área de marcas e patentes, direito consumidor, direito tributário, direito penal empresarial, o próprio direito do trabalho, logicamente, né? Então, direito empresarial são praticamente todas as áreas que dizem respeito à micro e pequena empresa. Eu acho, então, assim, a comissão, né, a OAB Minas, ela tem esse espaço, essa instância, a gente gera conteúdo quinzenalmente num jornal aqui de Minas Gerais, uma coluna que chama Falando de Direito para Pequenos Negócios, que ela é uma coluna que é fomentada e cujos conteúdos são produzidos pelos membros da comissão. A gente participa de eventos, então assim, nós já tivemos a oportunidade de participar de uma grande feira do Sebrae, através de stands prestando consultoria para pequenos empreendedores. Então a comissão ela vem desenvolvendo a sua atuação dentro daquilo que é o seu escopo de atuação, né, de apoio jurídico à pequena e microempresa. A respeito da legislação, né, embora a Constituição Federal tenha um artigo ali que recomende, né, um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, eu particularmente, assim, a exceção da questão aí do Simples Nacional e talvez, né, que ali na Lei 123 também tem um capítulo de simplificação das relações trabalhistas, que são coisas ainda muito pouco, né, talvez pouco expressivas, eu diria. No mais, né, a micro e pequena empresa ela está sujeita à legislação vigente no Brasil. Eu até falei com o professor João, eu escrevi um texto num determinado momento, exatamente trazendo essa reflexão. Como que uma pequena empresa, né, de uma cidade, às vezes, mais menos, uma cidade pequena, no interior, um setor mais pobre do país, o funcionário de uma pequena padaria ou de uma pequena oficina daquela cidade, ele está sujeito à mesma CLT de uma grande corporação, uma multinacional sediada na área mais rica lá de São Paulo, né? Então, assim, a gente não tem um olhar diferenciado para o pequeno negócio nesse segmento trabalhista, né? A mesma lei que vale para uma grande companhia vale para um pequeno negócio localizado numa região pobre do país. Então, isso traz problemas, porque é lógico que o trabalhador, quando se olha para o direito do trabalho, independente do porte do seu empregador, ele precisa daquela proteção mínima que o Estado, através da legislação, vai lhe conferir. Essa é a ideia do direito do trabalho, né? É tentar igualar essa relação que
se diz desigual, né? Como se o empregador fosse a parte forte da relação, como se ele fosse uma fonte de poder, né? Porque ele tem ali poder diretivo, poder disciplinar, poder fiscalizatório, e o empregado é aquele que coloca a sua força de trabalho à disposição do empregador. Então, a doutrina trabalhista, ela parte do pressuposto que essa relação ela é assimétrica. E então a legislação cria certos direitos, certas proteções mínimas para tentar, de alguma forma, nivelar essa relação. Só que a gente não pode esquecer que uma coisa é uma grande instituição financeira e outra coisa é um pequeno empreendedor do interior do país. Né? Essa é uma crítica, uma reflexão que eu trago. Eu até dizia também que a reforma trabalhista ela trouxe um ponto em que ela inova, reconhecendo, inclusive, esse aspecto do pequeno empresário, numa perspectiva processual de acesso à justiça. Nós sabemos que a Constituição Federal ela assegura o direito de ação, a inafastabilidade da jurisdição, o acesso à justiça como uma garantia fundamental. Né? Todo aquele que se sente lesado pode recorrer ao Poder Judiciário para tentar reparar aquela lesão. Então, essa é uma garantia assegurada na Constituição Federal. Agora, nós sabemos que o processo do trabalho ele prevê para aquela parte, né, para a empresa, quando condenada, que tem interesse em recorrer daquela decisão, ele é obrigado a fazer um depósito recursal, que é um valor determinado que ele tem que fazer um depósito. Né? Então, muitas vezes, como advogado de pequenas empresas, eu me deparei com decisões francamente injustas, que fazem uma análise equivocada da prova, uma má aplicação do direito no caso concreto, mas a empresa não tinha esse dinheiro para fazer esse depósito recursal, para que ela pudesse submeter aquela decisão ao Tribunal Regional do Trabalho, né, à instância revisora, ao duplo grau de jurisdição, que também tem previsão constitucional. E por quê? Porque o ônus financeiro que a ela é imposto inviabilizava o direito de recorrer. E eu entendendo o direito de recorrer como uma decorrência do direito de ação previsto na Constituição Federal. Né? Então, como eu disse, assim, essa questão, por exemplo, do depósito recursal sempre foi um problema para as pequenas empresas. A reforma trabalhista, em novembro de 2017, tenta minimizar isso. Tenta dar um pouco mais de possibilidade de recurso ao pequeno negócio, porque ela determina que esse depósito recursal para micro e pequena empresa será feito pela metade. Né, exatamente para reconhecendo, né, esse pequeno negócio como uma entidade que merece um tratamento diferenciado, como já recomenda a Constituição Federal, e dando a ele a oportunidade, ou facilitando a ele o acesso à justiça. Né? Então, assim, essa foi um grande avanço, na minha opinião, introduzido pela reforma trabalhista, que só tem um viés mais na questão processual, mas que eu acho que foi muito bem introduzido na legislação, porque, como eu disse, sim, facilita o acesso à justiça do micro e pequeno empreendedor. Entendi, meu caro. E deixa eu te fazer uma pergunta também, que na verdade é mais uma dúvida, né? Uma das questões que são muito analisadas, sobretudo pelo senso comum, quando há julgamentos de grande repercussão sobre questões trabalhistas, é a comparação que se faz com os Estados Unidos. Né? Lá existe direito do trabalho e, se sim ou se não, independente, seria possível colocar no Brasil, a gente implantar no Brasil as mesmas regras de relacionamento lá de trabalho e serviço que tem? Seria possível? Bom, professor, eu não sou um estudioso assim, do direito do trabalho nos Estados Unidos. Né? O que eu tenho conhecimento é que lá existe, né, uma regulação mínima, que existe, né, um judiciário, talvez não especializado como o nosso, mas que cuida de demandas dessa natureza. E é lógico, assim, eu acho que tudo depende muito do lado cultural, né, do momento histórico do país. Né? A gente às vezes querer importar modelos de outros países para o Brasil, nem sempre essa tentativa vai ser bem sucedida. Eu acho que o Brasil, a gente vive, né, sob a égide de uma Constituição social, de uma Constituição que inclusive constitucionalizou o direito do trabalho. A gente tem um artigo, o artigo 7º da Constituição e o próprio artigo 8º, que cuida das organizações sindicais, que a gente poderia dizer que ali está a base do direito do trabalho
tanto individual quanto coletivo do trabalho. Então, assim, eu hoje não vejo como a gente manter um sistema produtivo, capitalismo no Brasil, abrindo mão do direito do trabalho. Eu acho que o direito do trabalho hoje ele é essencial exatamente para regular as relações de trabalho. É preciso avançar. Críticas existem ao direito do trabalho, à própria justiça do trabalho, né? O que eu acho que é natural em qualquer ambiente. Esse tipo de debate ele vai existir, né? E é natural que nós tenhamos opiniões diversas a respeito do mesmo fato. O importante é a gente saber construir, a partir desse diálogo, soluções que sejam adequadas ao nosso país. Como eu disse, a questão da própria uberização, do trabalhador de aplicativo, etc. Não adianta a gente reclamar. Gostemos ou não gostemos, é uma forma de trabalho que está aí, é uma população enorme de trabalhadores que estão nessa condição. A gente querer colocá-los com a roupa da CLT, há quem defenda, há quem também defenda que eles são empreendedores e há quem defenda, né, que é um trabalho que não tem a subordinação clássica do direito do trabalho, mas que existe algum tipo de controle e que exige algum tipo de regulamentação. Então, eu acho, assim, respondendo a pergunta, eu não vejo hoje, né, nenhuma possibilidade de, no Brasil, a gente ter uma sociedade civilizada, organizada e que tenha distribuição de riqueza adequada, que se permita o mínimo, né, de respeito à pessoa humana e também ao próprio ambiente de negócio, sem o direito do trabalho. O direito do trabalho, eu acho que hoje ele é uma garantia que ampara, né, a manutenção da nossa organização econômica, produtiva e de trabalho. E é essencial para que esse modelo continue prosperando. Isso não quer dizer que não precise de ajustes e que não tenha críticas, mas eu acho que ele é indispensável e fundamental para essa engenharia funcionar. Fantástico. Meu caro, a gente já está chegando já nos momentos finais nossos, e aí eu queria pedir para você falar uma mensagem, seja para o nosso estudante, seja para outros advogados, seja para o empreendedor, uma mensagem final sua. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, é uma alegria estar aqui, eu cumprimento a todos que estão nos assistindo. Eu sou muito entusiasmado com a minha atividade, eu, né, sempre quis ser advogado e o direito do trabalho apareceu na minha vida por acaso, né, mas foi um por acaso que ficou até hoje, né, assim, eu nunca tive esse foco enquanto graduando do direito de atuar na área trabalhista, mas logo que me formo tenho a oportunidade e fiquei nesse campo da advocacia. Acho que os pequenos negócios são fundamentais para o país, são os maiores empregadores, eles são o fomento, né, a mola que leva esse país para frente. Os trabalhadores também têm sua grande parcela de contribuição para o desenvolvimento do país, para a produção de riqueza. Eu acho que a gente precisa, né, encontrar sempre esse espaço de convergência. Eu acho que aquele conceito de luta de classe, aquela coisa, né, que a gente tem às vezes na parte lá de sociologia do trabalho, talvez, como eu digo, não reproduza mais os anseios da nossa sociedade atual, os modelos de negócio que a gente tem atualmente, né? E é preciso compreender, a gente não precisa abdicar desses conceitos antigos, clássicos que a gente tem, é preciso olhar sempre para trás, para a gente olhar para frente, mas eu acho também que é importante a gente sempre tentar caminhar, né? Tentar evoluir, tentar sair do lugar comum. E aí falo isso não só né, eu como advogado, mas no mundo dos negócios, né? Aquelas pessoas que querem empreender hoje, as redes sociais, né? Esse mundo digital permite empreender de forma diversificada, né? A gente vê muitas pessoas aí que talvez hoje nem tenham interesse em ter um emprego rígido, carteira assinada, com jornada de trabalho, bater ponto, que essas pessoas querem, principalmente os jovens, ter seu negócio, desenvolver alguma coisa na rede social, nesse mundo digital. Então, é importante a gente ter essa percepção, né? A gente tem que ter essa clareza e admitir que isso é uma realidade. Eu posso até não gostar,
né? Mas eu tenho que entender que existem pessoas que pensam diferente de mim. Eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas hoje querem fazer prevalecer a sua verdade, né? E isso não traz bons frutos para ninguém, né? Eu posso ter a minha opinião, o professor João a dele, né? O sindicato a dele, a Justiça do Trabalho a dele, a OAB a dele, né? As entidades que representam os pequenos negócios, enfim, assim é o mundo em democracia. A gente tem espaço para escutar a todos, mas o mais importante é a gente transformar essa escuta, esse material que é produzido, em boas ações, em bons projetos para a gente desenvolver o nosso país. Eu acho que é isso que é o objetivo final de todos nós, né, do ponto de vista profissional. É a gente fazer o nosso país avançar e ter cada vez mais melhores condições de vida para todos que aqui residem. Muito obrigado, meu caro. Uma mensagem final muito importante, muito incentivadora, sobretudo a defender esse direito que é tão importante aqui para o nosso país, né? E mesmo eu sendo do outro lado, do lado negro da força, eu realmente respeito muito o direito do trabalho. Fico muito feliz que você contribuiu aqui com o seu conhecimento para a gente. Você que está nos assistindo, que vai nos assistir, seja qual horário que for, eu agradeço também. Muito obrigado pela audiência. Convido vocês ao próximo programa também. Siga-nos nas redes sociais, assista a gente no canal 12 da NET. E esse programa está cada vez mais forte graças a você. Muito obrigado, fiquem com Deus.